lançamento virtual do Congresso Mundial do ICLEI 2022. Bom dia, senhoras e senhores, líderes. É uma época maravilhosa para realizar essa sessão na direção do desenvolvimento de neutralidade climática, baixa emissão para um mundo sustentável. Bem-vindos à sessão do ICLEI. Hoje é o dia 15 de abril e é um excelente momento para falar sobre a ação climática. Eu sou a Marieke van Staden, seria a moderadora dessa sessão. Sou a diretora do Centro de Bonn do ICLEI para a Ação Climática Local e para os relatórios aí climáticos a respeito de carbono, e eu fico em Bonn, na Alemanha. Algumas informações para todos os participantes. A sessão do Congresso Mundial será gravada, você poderá então verificar a gravação nesse website. Nós teremos a tradução para o espanhol e português durante a sessão, e no final, aí na barra do painel do Zoom, existe um ícone do globo e você pode clicar e selecionar o idioma preferido. E para uma sessão interativa, nem todos poderão falar, entretanto, podem usar a opção do chat para expressar aí e expressar as suas perguntas. Iremos responder o máximo possível de perguntas no final de cada um dos painéis. Vamos seguir adiante agora, então. É uma época importante para garantir que a gente lide com a ação climática. Estamos num processo climático para boa parte de vocês que participam nessa iniciativa. Há mais de 30 anos, o ICLEI vem participando dessa iniciativa. Quando começamos, não era uma questão importante, mas hoje ela é crítica e, na verdade, é algo que vai definir a vida de muitas pessoas. Nós guiamos e apoiamos os governos locais ao redor do mundo para gerar comprometimentos políticos ambiciosos, para poder compreender de onde vêm as emissões de gases de efeito estufa, as ações climáticas e como seguir adiante aí com a adaptação, resiliência e mudança climática, passando do planejamento para a ação e acesso a finanças. Os membros do ICLEI são os líderes globais no mundo dos dias de hoje e também eles querem acelerar o ritmo. Com a emergência climática que hoje enfrentamos, os especialistas científicos ficam se perguntando se a gente vai atingir o aumento de 1,5 graus Celsius até 2030. São notícias assustadoras e que podem impactar milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós pedimos, então, uma ação integrada, mitigação da mudança climática, adaptação e adaptação à mudança inevitável. Por isso que implementamos a resiliência nas nossas cidades e regiões. Isso requer a ação coordenada nos seus setores, em várias esferas governamentais, e a gente vai ouvir falar mais sobre isso de diferentes ângulos com vários palestrantes do mundo inteiro. Na nossa sessão hoje, teremos uma linha ilustre de palestrantes, vocês terão uma vista da estratégia do ICLEI, ouvirão de diferentes cidades, em diferentes contextos, e também o apoio que é fornecido pelo ICLEI. Sem mais delongas, agora gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, a Sua Excelência Koizumi Shinjiro, ministro do Meio Ambiente, ministro encarregado da mudança climática do governo japonês. Senhor ministro, muito obrigado. Boa tarde, eu sou Koizumi Shinjiro, ministro do Ambiente e Mudança Climática no Japão. Eu gostaria de parabenizar o ICLEI por ser o anfitrião do Congresso Mundial do ICLEI. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas que o Japão está promovendo: redesign, a cidade de carbono zero e o efeito dominó da descarbonização. Muito bem, primeiro o redesign. Nós estamos enfrentando 2 crises globais, a Covid-19 e a mudança climática. É um ponto de virada histórico. Voltando à época antes da pandemia, na verdade, isso não é uma opção. Nós temos que redesenhar os sistemas socioeconômicos, é isso que é necessário. E temos que fazer isso em conjunto para nos tornarmos resistentes, resilientes e sustentáveis. Estamos agora acelerando 3 ações para descarbonizar a sociedade, a economia circular e uma sociedade descentralizada. O segundo ponto é a cidade de carbono zero. Quando eu assumi esse cargo como ministro no ano de 2019, apenas 4 cidades haviam se comprometido com zero carbono até o ano de 2050. No Japão, nós chamamos essas cidades de cidades carbono zero. Desde então, eu venho motivando outras cidades a se unirem, e agora o número chega a 367
86 cidades. No total, elas representam mais de 100 milhões de pessoas no Japão, que corresponde a 86% da população de nosso país. Globalmente, o ICLEI está desenvolvendo um marco claro para cidades e regiões para que participem da Corrida ao Zero da UNFCCC. Mais de 470 cidades já se uniram a essa corrida. Isso significa que a cidade Carbono Zero se tornou um movimento, não apenas no Japão, mas também ao redor do mundo inteiro. O terceiro ponto é o efeito dominó da descarbonização. Chegar a zero até 2050 não significa que temos 30 anos para agir. Os próximos 5 anos são cruciais. Precisamos criar modelos de descarbonização em todas as regiões do Japão nos próximos 5 a 10 anos. E aí sim, disseminar esses modelos para outras regiões o máximo possível. Desencadear esse efeito dominó de descarbonização no Japão, junto com os governos locais. No mês passado, nós tivemos o Fórum Internacional das Cidades de Carbono Zero com o ICLEI. Nesse fórum, Kuala Lumpur anunciou que vai se tornar uma cidade de carbono zero com apoio de Tóquio. Isso se tornou o primeiro caso desse efeito dominó no mundo inteiro. Nós esperamos ver mais casos de sucesso através de nosso apoio. Como eu acabei de descrever, os 3 principais pontos são a cooperação com os parceiros, e isso é essencial nos 3 pontos. Amanhã, Suga, o primeiro-ministro japonês, vai ter a cúpula com o presidente Biden e vai discutir a cooperação bilateral na descarbonização como prioridade. Isso vai levar o Japão e os Estados Unidos na direção da descarbonização. Na cúpula climática na semana que vem, eu espero que essa cooperação seja expandida além das fronteiras de nossos países. Também esperamos ter mais colaborações com o ICLEI, com seu novo presidente, o senhor Frank Coney, que busca acelerar os esforços subnacionais na direção do zero. E aí, finalmente, nós, como governo central, estamos comprometidos em apoiar as iniciativas de cidades para promover a descarbonização em todo o Japão e no mundo também. Juntos, vamos reprojetar esse mundo para gerar a recuperação verde, com cidade zero carbono, e aí desencadear o efeito dominó de descarbonização no mundo inteiro. Muito obrigado, arigato. Uma mensagem incrível, com certeza, uma mensagem que eu espero que outros líderes nacionais também emulem. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Yunus Arica moderar o próximo painel, com a nossa liderança para atingir as nossas ambições. O Yunus é o diretor de Advocacy, ele também fica em Bonn, no secretariado global do ICLEI. Temos o prefeito Frank County, que é o recém-eleito presidente. É um prazer tê-lo aqui conosco, o senhor Coney, e ele é prefeito da cidade de Des Moines. Temos também Katia Dorner, que é a prefeita da cidade de Bonn, na Alemanha. E a Dorner também é a co-presidente para o portfólio de desenvolvimento de baixo carbono. Ela conhece o que diz e será uma conversa fascinante. Então, Yunus, passo para você para a moderação. Obrigado. Obrigado. É um momento especial, é um momento de orgulho poder promover essa sessão com os líderes do Congresso Mundial do ICLEI. É a última sessão do nosso congresso. Nos últimos 3 dias, tivemos várias sessões a respeito das 5 jornadas. É muito significativo para mim, a nossa missão não é ir de conferência a conferência. Nós temos que usar as conferências para fortalecer os membros, a liderança e para dar esperança aos cidadãos para que tomem uma ação mais proeminente. Eu, especialmente, acho que é uma honra, porque é a primeira sessão pública na qual os líderes, a prefeita Dorner e o prefeito Coney, falam aqui como representantes globais do ICLEI. Portanto, é uma honra tê-los aqui conosco. Nos próximos minutos, teremos uma discussão a respeito do nível de ação, o Acordo de Paris, aumentar as ambições globais através de ação local, como ouvimos aí de Nossa Excelência, o ministro do Meio Ambiente do Japão, porque ele foi um líder nesse processo. E morando em Bonn,
Também é um grande prazer para nós, uma grande honra. Senhor Cone, a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Vou começar com o nosso presidente, o prefeito Cone, e depois passo à prefeita Dorner. O prefeito Cone foi um dos líderes mais duradouros. Ele é prefeito de Des Moines, mas vem trabalhando com o ICLEI ao longo dos anos. Estivemos juntos em Copenhague, Madrid, Paris, e ele vem compartilhando os altos e baixos de todo esse processo global. Com certeza, ele é uma das pessoas que mais pode compartilhar e promover essa discussão. A minha primeira pergunta: há questões porque os líderes estão participando dos eventos, dos fóruns das Nações Unidas? Então, prefeito Cone, o senhor poderia falar sobre isso? Qual é o motivo pelo qual os prefeitos estão se engajando nesses processos globais? E agora a palavra é sua, prefeito Cone. Muito obrigado, Yunis. Antes de começar, gostaria de parabenizar o ministro japonês, o senhor Shinjiro, pela sua liderança com relação à ação no nível global. Francamente, é disso que estamos falando aqui, não é? Respondendo à sua pergunta, Yunus, bom, muito bem. As decisões que foram adotadas pelas Nações Unidas definem a trajetória futura das sociedades. Quando os líderes locais se engajam e cobrem as fases de consulta dessas discussões, eles já estão projetando, já estão fazendo o design aí dos acordos da forma mais apropriada. E isso ajuda não apenas os governos locais, mas também ajuda os governos nacionais. Por exemplo, o NFCC e o Protocolo de Quioto foram desenhados e não houve consulta com o governo local. Então, não havia papel para os governos locais naquela ocasião. Mas antes da adoção do Acordo de Paris, os governos locais e as delegações lideradas pelo ICLEI participaram de todas as sessões. E eu me lembro da nossa reunião em Seul, com os líderes do ICLEI. Nós decidimos lá no ano de 2012 que a gente nem poderia esperar até o ano de 2015. Nós tínhamos que entrar em contato com os líderes de Estado e informar a eles o que estava acontecendo e onde as coisas estavam acontecendo. Naquela ocasião, para o Acordo de Paris, conseguimos compartilhar a nossa perspectiva. Como resultado disso, há um parágrafo claro no Acordo de Paris que de fato reconhece a importância do engajamento de todas as esferas de governo. Nós participamos nas discussões preparatórias e se a gente não estivesse lá, nunca teríamos atingido esse reconhecimento. Então, foi o trabalho do governo local que, francamente, ajudou as coisas a acontecer. São onde as coisas acontecem, não é? Há consequências da ação e da omissão de ação. Também há questões globais que são locais. Os governos locais e regionais são aqueles que transformam as principais estratégias adotadas pelas Nações Unidas, são coisas que afetam a nossa vida cotidiana. Há negociadores, colaboradores das Nações Unidas que ficam informados a respeito das experiências que temos aqui no nível local. E aí ficam mais convencidos em acordar aí com relação às decisões mais corretas para melhorar as ações. 2 anos depois do Acordo de Paris, através do lobbying da Conferência Climática da ONU, convencemos os governos que revisassem os seus planos iniciais para que esses acontecessem no nível local em todas as cidades do mundo. É um processo que chamamos o diálogo, e o diálogo permitiu que a gente mudasse a mentalidade de governos nacionais para que os planos climáticos fossem preparados, levando em consideração os ângulos locais, a perspectiva subregional. A experiência do Japão é um exemplo perfeito. O governo nacional fica mais motivado e apoia os governos locais. Aí sim, os planos nacionais se tornam bem mais ambiciosos. E agora de volta para você. Obrigado, prefeito Cone. Aqui no meu cargo, como ponto focal dos governos locais e da constituinte aqui local com o ICLEI, foi um prazer acompanhá-lo nessa jornada. Teremos então mais contribuições, tenho certeza. Agora voltando a Bonn,
temos essa sessão virtual e a gente participa aqui da nossa casa de Bonn, mas temos aqui a prefeita de Bonn conosco, é um prazer, ela está aqui no seu cargo como prefeita de Bonn, mas também co-presidente da ação climática do ICLEI. Temos aqui a prefeita liderando esse processo global numa cidade como Bonn. É um motivo de orgulho e eu tenho certeza que eu ecoo aí o sentimento de vários colegas aqui de Bonn. Mas é um prazer especial para mim, porque ela também é co-presidente juntamente, com o senhor Izmir, na minha cidade natal, onde minhas raízes estão. Então eu vejo ambos os líderes das minhas cidades aqui liderando esforços globais. Prefeita Dorner, poderia descrever como a senhora descreve a neutralidade climática na sua cidade? Qual é a visão? Como levará os cidadãos ao longo dessa jornada? Ok, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Minhas saudações da cidade de Bonn. Os prefeitos e prefeitas não têm que ser convencidos da emergência climática. Nós estamos vivenciando isso em primeira mão. A necessidade para agir é real, nós temos que assegurar o futuro de nossas cidades e de nossos cidadãos. Quando eu assumi como prefeita de Bonn, em novembro de 2020, eu encontrei condições excelentes que estavam alinhadas com a minha visão para a neutralidade climática e para uma cidade inclusiva, com boa mobilidade. A cidade de Bonn já reconheceu a emergência climática e já havia tomado a decisão de atingir a neutralidade climática até o ano de 2035. A sociedade civil também gerou iniciativas e eles apoiam o resultado e a Câmara de Vereadores já concordou em apoiar e financiar, na verdade, o processo do Bond for Future, que é um processo de 2 anos. A participação foi um grande ativo no passado, acredito eu. Estou aqui com colegas, prefeitos e prefeitas, e vejo que a situação é a mesma. Então, o Bom para o Future Process busca engajar as comunidades e outros grupos da cidade. Nós temos o conceito, a estrutura, temos a equipe, financiamento e um plano de trabalho. E vamos trabalhar junto com os cidadãos, e vamos aí promover vários fóruns de clima. Queremos abordar o público com eventos externos e oferecer espaços e treinamento também. Há um conselho consultivo que vai guiar esse processo e uma universidade local vai receber a tarefa de avaliar o processo. O nosso objetivo é alcançar o número máximo de cidadãos e participantes, trabalhando lado a lado com essa iniciativa transformadora, estruturas comunitárias e também trabalhando de perto com todos os níveis políticos para a tomada de decisão. Isso vai ajudar a realizar as coisas, estou convencida disso. E também estamos mobilizando os nossos ativos internacionais. Em outras palavras, estamos começando conosco mesmo. Isso significa empresas municipais que vão se unir à cooperação da cidade de Bonn, que é a nossa cidade, claro. Atualmente, nós estamos conduzindo estudos de viabilidade a respeito do potencial para uma cooperação de neutralidade climática. Esse é o trabalho que está em andamento em Bonn e depois vou compartilhar com vocês os próximos passos dentro da rede CLEI. Em épocas desafiadoras da emergência climática, nós temos a experiência e conhecimento acumulado, que é o maior ativo em potencial do ICLEI. Estou ansiosa para poder trabalhar nesse portfólio de clima com meu colega da Turquia, Malásia, Estados Unidos e Filipinas, para apoiar os membros do ICLEI a embarcarem aí na corrida para o zero. E é claro que estou ansiosa, mal posso esperar aí para cooperar com o secretariado do ICLEI e a prefeito Soia da Izmir, que você já mencionou aí a sua cidade natal. Muito obrigada. Obrigado, prefeita Dorner. Podemos ver como dia a dia, mês após mês, como esse engajamento ajuda os tomadores de decisão nas prefeituras para irem adiante. É isso que nós vemos. E na experiência de Bonn, da emergência climática, realmente está se tornando uma prática muito popular. E nos próximos minutos também ouviremos o
prefeito de Recife que teve uma trajetória parecida em sua cidade. Agora, eu gostaria de mencionar, na segunda pergunta, a emergência climática realmente demanda um pensamento criativo e nós precisamos ir além do que temos feito até agora. E isso introduz o conceito de valores sociais, e aí Clay tem trabalhado nessas vias diferentes também. Você poderia compartilhar conosco como consegue unir os demais pilares de sustentabilidade com a ação climática e a agilidade climática, porque, bom, tem muita experiência nesses esforços. Poderemos falar sobre isso agora? Bom, os prefeitos são mediadores por natureza. Sempre há conflito de interesse onde temos pessoas vivendo. Então, como exemplo, a gente busca preservar os espaços verdes para o bem-estar dos nossos cidadãos, entra em conflito com a necessidade de oferecer locais para o desenvolvimento de negócios e moradias para a população de baixa renda, e também a redução de transporte motorizado e carros para entrar no centro da cidade precisa estar equilibrado com os negócios locais e com as lojas. Então, o desenvolvimento sustentável não trabalha sozinho, está refletido nas 5 vias de Clay e também a estratégia de Bonn. Então, não temos um projeto para a estratégia de sustentabilidade, né, não é uma receita para todos. As cidades são diferentes e as condições e capacidades de implementar as soluções sustentáveis, o que funciona para uma cidade pode não funcionar para outra. Então, na nossa estratégia de sustentabilidade em Bonn, nós focamos em 6 áreas de ação: mobilidade, clima, energia, natureza, meio ambiente, negócios, mão de obra, participação social e gênero. Temos planos de ação existentes e as diretrizes e alvos específicas para cada área de ação. Os alvos estão todos ligados aos ODS. Então, o processo de planejamento da estratégia uniu vários setores diferentes da cidade, facilitando uma visão mais holística e ação mais holística. E um resultado tem sido foco na avaliação. Então, temos avaliado as nossas áreas de sustentabilidade após a iniciativa de Nova York e outros governos locais, nós também integramos isso na estrutura da revisão colaborativa. Então, nós temos a implementação das cidades implementando os ODS, e de acordo com as cidades, 65% dos ODS não podem ser implementados sem o apoio de governos locais e regionais. Portanto, oferecem maior transparência, que acredito também ser muito importante para esse processo. Excelente, de fato, na prática, durante os preparos para o Comitê Global da IGLEI e na sua agenda, o prefeito Sawyer também estava falando sobre a agenda da ação climática, por isso é a beleza de aprendermos com os outros. Vamos voltar para o prefeito Coney, voltando para os Estados Unidos, ouvimos do prefeito Durner no comprometimento com a agilidade do clima. As cidades americanas têm sido muito ativas e na década de 90, no início da jornada do ICLEI, a Irvine foi uma das primeiras e no protocolo de várias cidades americanas estão se comprometendo. E nos últimos 4 anos, nós vimos que ainda estamos em campanha com várias centenas de cidades americanas. Ouviremos nos próximos minutos os nossos colegas técnicos, meus colegas do Centro de Carbono também. Mas e a jornada de Des Moines? E como você está levando a sua cidade para a neutralidade do clima no médio e longo prazo e como isso está apoiado pelos Estados Unidos? Qual é a sua experiência nisso? Obrigado, Eunice.
Bom, em relação ao seu comentário, Des Moines lidera a sustentabilidade nas últimas décadas, 2 décadas. Nós estabelecemos uma força-tarefa de prefeitos sobre sustentabilidade e agora chamamos isso de força-tarefa de cidadãos, porque queremos que todos participem. Tentamos trazer os negócios, as empresas, os cidadãos, para que todos entendam o trabalho que estamos fazendo. Tínhamos esforço de sustentabilidade épico esse ano, que foi reconhecido por muitos. Fomos chamados e descritos como ambiente primeiro para os Estados Unidos na cidade de Des Moines. Elegemos uma regulamentação e nós seríamos 100%, 24 horas por 7 dias por semana, eficientes até 2020 e de gases de efeito estufa até 2050. É um pouco diferente do que outras pessoas fizeram. O que queremos fazer é distribuir, é que o nosso fornecedor de energia chegue a zero em todo o seu programa. Eles têm muito eólica e muito solar. E eles falam em eficácia. Nós queremos a garantia disso todos os dias e todas as horas. Então, isso sinaliza um comprometimento da nossa cidade, e isso garante que todos os residentes terão acesso à energia sustentável, confiável e a um preço justo. E esperamos que isso vá para as outras cidades. Essa ação ousada é necessária para que a gente busque limitar a mudança climática e mais aquecimento global ainda. Só um outro comentário, estamos no meio dos Estados Unidos, e mesmo no meio, não é diferente das cidades costais, mas nós vimos grandes desastres e eventos. Tivemos um evento quase tipo furacão, mais de 160 quilômetros por hora, e chegaram a 200 quilômetros por hora. E vimos enchentes no estado da Iowa, que produziu mais de 10 polegadas de chuva em poucas horas, mudanças que nunca vimos antes. Então, essas mudanças prolongadas no clima estão sendo sentidas em cidades, não só no estado da Iowa, mas em outros países do mundo. Vemos secas prolongadas e temperaturas muito altas e muito baixas. Hoje em dia, parece até imprevisível. Vou falar rapidamente agora sobre o trabalho que fazemos com o ICLEI. Temos o que chamamos de ICLEI 150, onde estamos tentando chegar a 150 cidades que irão se comprometer com essa questão da crise do clima, desculpa. E eles se comprometem e nós queremos ver isso e os planos deles para estabelecer um alvo interino de 2030 para chegar à neutralidade do clima em 2050. E por meio disso, do seu caminho, eles podem documentar onde estão e fazer um plano e começar já este ano. E depois iremos publicar os seus compromissos e nessa corrida para o zero, e continuaremos monitorando suas ações e devemos fazer isso. Isso é muito necessário. E sobre o que você falou, Yunus, nós tivemos mais de 19, quase 2.000 governos locais utilizarem o nosso software de caminho livre. 620 jurisdições fizeram os estoques de gases de efeito e estufa, e mais outros que desenvolveram alvos de remissão dos alvos. Sendo baseado em ciências, isso ajuda as pessoas a estabelecerem um caminho e espero que estabelecer os objetivos. Obrigado, é muito ótimo ouvir esse preparo. E vocês ajudando
outros membros, por meio da sua liderança, oferecendo uma nova visão e novos caminhos. E essa mensagem que não é só mais a função do prefeito ou de um especialista, mas sim do coletivo, da sociedade, conforme você mencionou. E desde o início desse ano, vocês estão sentindo uma nova era, vocês têm um novo governo federal que é muito mais positivo para a colaboração, não só na ação do clima, mas também trabalhando com cidades e estados. E como presidente de ICLEI liderança do ICLEI nos Estados Unidos, você tem liderado com essa nova transição, oferecendo propostas. E antes de voltarmos à prefeita Durner, poderíamos ouvir mais informações na sua experiência nessas últimas semanas, e na semana que vem também teremos algo novo sobre a administração americana. Como vocês estão lidando com isso, com esse novo governo? Poderia compartilhar essa experiência conosco? Bom, rapidamente, Eunice, nós engajamos vários atores em governos locais e vários grupos. Obviamente, o ICLEI, eu consegui assumir e ser um dos líderes aqui, mas estamos trabalhando com o C40, com prefeitos do clima e com a Conferência de Prefeitos dos Estados Unidos para trazer uma perspectiva local do governo para o seu processo. Nos reunimos com o secretário Kerry virtualmente, em várias ocasiões diferentes, inclusive. Nós demos ao secretário várias ideias sobre onde ele poderia ir, porque ele, para essa administração, está lidando com as questões globais do trabalho da administração do Biden. E esperamos que os seus NDCs serão bastante agressivos e ambiciosos, assim juntos, como um mundo, como um globo, poderemos nos unir e tentar alcançar alguns desses. Pedimos uma ação do clima nacional, uma força-tarefa, que inclui governos locais. E tivemos isso na administração Biden-Obama e esperamos que seja reestabelecido na administração Biden-Harris. E pedimos aos Estados Unidos se unir e participar com o NFCCC em ações locais, e nós já mencionamos que isso foi motivado e impulsionado pelo Japão, e esperamos que os Estados Unidos colaborem com isso e se torne um parceiro também. Também motivamos a convicção sobre diversidade biológica. Sabemos que é uma grande questão e tem sido discutido nos últimos dias durante essa conferência. Nós também queremos que todos saibam que precisamos de financiamento, de cima para baixo, porque muitas coisas que precisam ser feitas, precisamos de mudanças legais, técnicas e também financiamento. Então, estamos procurando como podemos fazer isso e trabalhando com o governo federal para ver isso. Esperamos também que terá uma inclusão dos governos locais no UNFCCC e do COP26. Também trabalhamos com Gina McCarthy do lado nacional para impulsionar coisas parecidas e trazer esses atores locais para a mesa. Estamos motivados, tivemos uma boa recepção de ambos esses atores, o McCarthy e o Kerry, e também esperamos que, conforme na semana que vem eles anunciarem os seus NDCs, que os governos locais serão também um grande ator em alcançar esses objetivos. Obrigado, prefeito Connie. Na semana que vem, esperamos o anúncio dos NDCs, no dia 21, o ICLEI Estados Unidos terá vários eventos em paralelo e discutirão os NDCs com parceiros globais e teremos mais atualizações sobre isso. Já que começamos com você, prefeito Connie, vamos começar a voltar para a prefeita Ordani, que também serviu muito tempo nos parlamentos alemães, representando o Bonn, e que tem
sediado muitos eventos. Você ouviu do ministro do Japão que ações multinível são um novo normal na ação do clima. Como é que a senhora poderia compartilhar suas expectações sobre a colaboração futura de colaboração multinível na Alemanha e Europa? Muito obrigada. Primeiramente, estou muito feliz por aprender sobre o que está acontecendo e os desenvolvimentos nos Estados Unidos. Muito bom. É muito bom o que está acontecendo lá. Sobre a sua pergunta, Yunus, o que eu acredito é que nós precisamos de uma abordagem mais holística e integrada. Precisa incluir todos os níveis do governo, todos os setores da sociedade e, nos anos por vir, servirei no Dexcom como mediadora para as Nações Unidas e no Secretariado de Mudança Climática. E o Bond das Nações Unidas celebra o 26º aniversário. E isso, aqui temos um exemplo das abordagens integradas e colaboração integrada. E conforme você mencionou, como um longo membro do parlamento na Alemanha, eu gostaria de ver governos nacionais na sua capacidade como uma parte das convenções das Nações Unidas, comprometidos a deixar ninguém para trás, oferecendo conhecimento e contribuição das cidades. E gostaria de vê-los discutir metas globais e também gostaria de ver revisões locais incluídas nas revisões monetárias nacionais sobre os ODS, e conforme eu disse antes, os prefeitos são mediadores e podem ser interfaces excelentes entre as pessoas e seus governos, e essa função tem muito potencial, e é nossa responsabilidade de preencher isso como líder, e eu espero que os governos nacionais reajam a isso. Muito obrigado, prefeita Dorner. Como comentários finais, o ICLEI já há 3 anos, mas desde o início do ano passado também estamos praticando os Daring Cities, as cidades ousadas, e Bonn como líder. Iremos monitorar isso, não vamos largar essa discussão e mantê-los atualizados sobre essa rede no mundo inteiro e esse suporte das áreas de cooperação da Alemanha e do ambiente. Podemos comunicar os resultados alcançados e como podemos caminhar para o futuro. Antes de passar a palavra para a Marik, vamos lembrar que esses 2 líderes vistos hoje, o prefeito Conny e a prefeita Dorner, não estão sozinhos. Vocês irão ver agora como desenvolveram o Acordo de Paris. Agradeço pela sua liderança e é um prazer fazer parte disso com os meus colegas em todo o secretariado. Estamos prontos para servir ainda mais com essa liderança ambiciosa. Marik, a palavra é sua. Há 5 anos, assinamos o Acordo de Paris, reconheceu cidades e regiões em ação climática multilateral pela primeira vez. Foi uma grande conquista para a Constituinte LGMA, que representou governos locais nas discussões globais do clima desde 1995. No nosso mundo urbanizado, cidades e regiões são essenciais nessa ação do clima que muda rapidamente. Agora, dentro do Acordo de Paris, as cidades honram para entregá-lo. Muitos já estão objetivando a neutralidade do clima, enquanto se comprometem a uma ação multinível. Iniciada pelos diálogos de Talanoa e fomentados pela Corrida para o Zero. A ação multinível é o legado do Acordo de Paris. Agora é hora de entregarmos o Acordo de Paris. E a Constituinte LGMA está pronta para fazer a sua parte. Vamos trabalhar.
FGMA funciona em nome da Força Tarefa Global para Governos Locais e Regionais. Que maravilhoso, muito obrigada, Yunus. Temos orgulho desses momentos, com certeza, mas há muito mais a ser feito. É um prazer poder apresentar o próximo panelista. Temos 2 prefeitos, prefeitas que vêm trabalhando em países totalmente diferentes. O prefeito João Henrique Campos, da cidade do Recife, no Brasil. Uma cidade com um grande registro de avanços. O novo prefeito liderança também vai ser parte da discussão. E também o excelente trabalho que Recife vem fazendo. Depois temos o senhor Simon Crisander, da cidade de Malmo. Ele é vereador e vai compartilhar os insights, alguns insights a respeito das várias coisas que a Malmo vem fazendo. Malmo tem sido uma jornada na direção do desenvolvimento sustentável já há um bom tempo. Então, gostaria de convidar ambos os colegas para que se unissem aqui ao palco virtual, e aí vamos ter a discussão do painel. Ambos, então, vão ficar aqui ativos, vamos ter uma sessão interativa com vocês dois, ok? Nós temos o sistema de tradução à disposição, o prefeito Campos falará português, aí vocês podem clicar no botãozinho do inglês para ouvi-lo em inglês, se assim preferirem. E também temos espanhol disponível. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no dia de hoje. Gostaria agora de ouvir de ambos, começando com o prefeito Campos, ok? O que está funcionando na cidade do Recife nesse momento? Por que Recife é uma cidade líder? Quais são os destaques que você poderia mencionar e apresentar para os colegas que estão aqui conosco hoje? Senhor Campos, por favor, se pudesse desmutar, por gentileza. Muito bom dia a todos e a todas. Saudar Sibon, que também participa do painel, e Mark. Nós temos o Recife, uma cidade com uma ampla experiência e vocação para o cuidado com o clima. Nós começamos de maneira mais intensa com a gestão do prefeito Geraldo Júlio, ex-prefeito da cidade, que agora a gente tem a oportunidade de poder intensificar essas parcerias. E a gente percebe que tem algumas ações que são importantes para poder se obter um bom resultado quando a gente fala de ações contra as mudanças climáticas. O Recife, ele tem uma estrutura que possibilita um compliance dentro daquilo que a gente deseja fazer para a área do meio ambiente e de proteção ambiental. Então, nós temos uma governança climática bem definida, nós temos um inventário atualizado de emissões, uma análise de riscos e de vulnerabilidades climáticas e um plano local de ações climáticas. Então, nós somos uma das poucas cidades brasileiras que tem esse conjunto de ações que possibilita ter um bom diagnóstico para a ação dentro das mudanças climáticas. Então, é importante, para se ter um bom financiamento, uma linha de ação, ter ações, um diagnóstico bem feito. Então, quando a gente vai para um segundo ponto importante, que são os mecanismos de financiamento, é fundamental ter bons projetos. Não adianta desejar ter o financiamento se não tiver bons projetos construídos. E buscar projetos que sejam direcionados, linhas de financiamentos direcionadas para governos locais. Estas são ações importantes, como a gente consegue ações de governo locais que possam ser financiadas através de diversas fontes nacionais e internacionais. Aqui eu queria destacar, só para poder caminhar ao final desta primeira intervenção, que o Recife faz parte e conseguiu ser beneficiado através do programa de Urban Leads. Isso foi possível graças à articulação da gestão. Então, nós temos um projeto de transformação na geração de energia para energia fotovoltaica no maior hospital da cidade. Ele hoje tem uma grande parte do abastecimento de sua energia através de fotovoltaica. Nós temos também exemplos de financiamentos através do GEF, que nós conseguimos, do City Nova, que é uma ação do município, com o GEF, e
foram projetados um jardim filtrante, um grande jardim filtrante à margem do maior rio da cidade, para fazer a drenagem da água e a despoluição para poder ser lançada no rio, e um projeto de revitalização da margem desse rio, que nós chamamos de Parque Capibaribe, que vai ter um protótipo de um barco movido à energia solar para levar a 2 ou 3 estações do principal rio da cidade, o rio que corta nosso grande território. Então, nós temos ações em cursos na cidade e temos também algumas sugestões e mensagens a dar de por que Recife conseguiu ter um destaque no Brasil na captação de recursos e execução de projetos. Então, nós precisamos, primeiro, ter uma equipe técnica bem preparada, uma equipe com capacidade de elaboração de projetos, de preferência com experiência internacional, e elaborar bons projetos, como eu disse no início. Não adianta querer o financiamento se não tiver bons projetos produzidos para poder fazer jus a isso. E um grande desafio ainda, que pode ser um grande tema para a gente levar para a COP26, é como a gente pode superar o gap, ou a distância entre aquilo que os municípios precisam, que os governos locais precisam, e o volume de investimento disponível nas fontes de financiamento. Então, como a gente consegue para ajudar ações de impacto locais. Então, essas são grandes ações que a gente precisa fazer, que para um nível global pode parecer pequena, mas se todos os governos locais tiverem ações pontuais de impactos locais, elas somadas terão impactos regionais, nacionais e globais. Então, o Recife tem essa experiência e está à disposição de poder de colaborar com o ICLEI e com os governos locais para que juntos possamos buscar caminhos que ajudem a viabilizar a agenda da proteção climática. Thank you very much, Mayor Campos. The Urban LEDs project you referred to is O Urban LEDs que o senhor mencionou é financiado pela União Europeia. E sem esse apoio, muitas cidades não teriam começado o seu trabalho, mas Recife fez um excelente trabalho com autofinanciamento e com financiamento do Jeff, como você mencionou. Então, é interessante ver como o acesso ao financiamento pode ser obtido, e é claro que os investimentos e projetos são importantes. Vamos falar da cidade de Malmo, na Suécia, com um contexto diferente, mas vocês ficam próximos ao mar também, na área costeira, mas tem um histórico diferente. Senhor Simon Crisander, vereador, gostaria de compartilhar os destaques da sua cidade, o que é excepcional aí na cidade de Malmo, o que as pessoas podem olhar quando forem visitá-los aí no ano que vem. Obrigado. Senhora ministra, prefeitos, prefeitas, senhoras e senhores, é uma honra para mim, como representante da cidade de Malmo, conversar com vocês a respeito dos avanços que tivemos em Malmo. Vou falar sobre alguns dos esforços que ocorrem hoje e também do passado, dos Green Bonds, dos títulos verdes. Como o palestrante anterior disse, você precisa de projetos para gerar o financiamento e para avançar aí com o progresso. Como a primeira cidade na Suécia a assinar essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em 2017, nós assinamos a intenção de emitir os títulos verdes. Agora, 3 anos já se passaram, temos os relatórios e temos a confiança em poder dizer que os títulos verdes, o marco do Green Bond, que foi desenvolvido juntamente com um dos bancos mais reputáveis da Suécia, é que nos forneceu o processo e a estrutura que possibilitou que demonstrássemos que os investimentos ambientais fazem sentido e, de fato, geram um retorno sobre investimento, não apenas do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico e social também. Portanto, a metodologia, o escopo do nosso marco está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e todos os ativos e projetos contribuem para esses critérios de mitigação, adaptação e ambiente e ecossistema. Nós investimos 600 milhões de euros até agora em títulos verdes e para alinhar os títulos com a política ambiental local, todo projeto elegível ou ativo se enquadra em uma das 8 subcategorias que nós temos nos critérios globais.
A categoria verde e prédios com eficiência energética é a maior aqui na cidade de Malmö. Para ser qualificado como um prédio verde, um green building, a gente requer design, comprovação pós-construção, certificação durante a operação do prédio. Um exemplo específico nós temos um estacionamento chamado Enestad, e eu gostaria de levá-lo comigo no pacote, mas eles desconstruíram e reconstruíram em outra localidade, caso o uso de carros nessa área fosse diminuído. Então, a estrutura de concreto desse estacionamento, ela era usada antes com uma garagem que acontecia. Olha, mais concreto ali teria produzido 460 toneladas de emissões de carbono. Claro que a gente não precisa disso agora. E a fachada é feita de madeira com baixa pegada de carbono. E também nós temos uma estrutura de parede preenchida com rocha, que pode ser desmontada e remontada em outro lugar, transferido para outra localidade, se assim for necessário. Então, o título verde para prédios de alta eficiência energética tem, na verdade, um valor de 15% a menos. Esse tipo de investimento, por exemplo, nós temos algumas unidades de 5 andares em uma cidade, o prédio é construído completamente de madeira. Se você comparar com o padrão, a estrutura de madeira reduz muito a pegada de carbono, a pegada ambiental. E eles usam 100% de energia renovável, o que reduz ainda mais as emissões anuais de um padrão aí de 73 toneladas de CO2 para 0,2 toneladas de CO2 por ano, de 73 para 0,2, que é uma mudança substancial. Essas unidades de moradia têm compartilhamento de carros e o cargo bike, que é carro e bicicleta. Se não conhecem o cargo bike, que é carro com bicicleta, é como se fosse um triciclo com 2 rodas na frente e uma grande caixa aberta, onde você coloca ali as suas compras, ou também crianças pequenas, se assim quiser. Então, se vierem a Malmö para a conferência no ano que vem, você pode usar um triciclo e você, se estiver próximo à escola, você vai ver muitas pessoas usando esses cargo bikes. Na verdade, são cargo bikes, bicicletas de carga. O último exemplo de título verde que eu gostaria de mencionar fica numa das áreas mais pobres de Malmö. Então, em vez de ficar assistindo o trem, as pessoas agora têm uma nova estação de trem verde que promove inclusão e um acesso mais fácil à mobilidade na cidade através do transporte público. E o objetivo desse trem, dessa estação, é melhorar aquele bairro da cidade para que fique mais atraente como um local de moradia, mas também como um destino possível para as pessoas que não moram naquela região. E aí podem estar se perguntando como é que a gente compara os investimentos, avalia os investimentos. Existe todo um processo de seleção que é bastante detalhado, mas gostaria de detalhar que a estrutura permite que a gente compare os projetos em várias categorias. Emissões que são evitadas por unidade de investimento é um dos fatores. Isso nos fornece uma comparação ideal. A gente compara os resultados dos títulos verdes e a gente continua a trabalhar para melhorar ainda mais o valor dos títulos verdes. E antes de eu fechar, eu gostaria de dizer que gostaria de recebê-los o ano que vem, presencialmente, na cidade de Malmö. Eu acho que o mundo vai estar melhor do que está hoje. Assim espero. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Simon. Os títulos verdes não são possíveis com todos os governos municipais. Há critérios específicos para os títulos verdes, para receberem crédito, mas é uma oportunidade de financiamento bastante interessante para aqueles que se qualificam para os títulos verdes. O ICLEI também explora como ampliar as fronteiras aí dos títulos verdes para que sejam aceitos num espectro mais amplo, porque com certeza é um mecanismo de financiamento bastante interessante. Prefeito Campos, de volta para você. Você ouviu o Simon falando sobre 100% de energia renovável usada em prédios. Nós ouvimos que vocês estão ampliando as fronteiras e temos que aumentar as nossas ambições.
Numa cidade como Recife, você tem pessoas ricas, pessoas pobres e várias pessoas ali no meio. Como é que você consegue envolver todos, todas as camadas sociais? É uma parte difícil, mas a transição justa é uma parte importante do processo. O senhor tem ideias específicas, como um prefeito jovem, então, assim, com tanta energia, levar serviços básicos e energia limpa para uma porção maior da população? Como pensa em fazer isso? A desigualdade, de fato, é um grande gargalo, principalmente dos países subdesenvolvidos. Então, quanto maior a desigualdade, mais difícil de construir ações que possam chegar a todos, e o nosso interesse é enfrentar a desigualdade. Nós temos ações de eficiência energética dentro da nossa gestão, então, nós temos voltadas para os equipamentos públicos, sejam eles nas áreas periféricas ou centrais da cidade. Então, isso é um mecanismo que termina por ajudar todo o território, não apenas os territórios mais ricos. Existe um arcabouço de legislação na cidade, como uma legislação nova, que obriga mecanismos construtivos, como o telhado verde, o reuso de água, o incentivo à utilização de energia renovável, que, de certa forma, cria uma cultura na cidade de utilização de fontes renováveis. E nós também temos novos mecanismos que foram construídos recentemente e alguns outros que a gente vai construir, como é o caso da habitação de interesse social, onde a gente constrói um fundo de solidariedade, onde, para se ter autorização para construir em algumas áreas da cidade, é preciso pagar uma outorga. Você paga, coloca no fundo, e esse fundo é utilizado especificamente para regiões mais pobres, para serem construídas residências. E nessas residências, a gente está lançando um plano de eficiência energética e que a gente possa levar também a energia fotovoltaica para as residências de interesse social, utilizando o dinheiro desse fundo que foi pago pelas aquelas construções de maior porte, de maior valor na cidade. Então, com isso, a gente consegue levar para a cidade como um todo ações que possibilitem ou deem acesso. Então, com isso, qual é o significado? O respeito ao meio ambiente, a eficiência energética, a utilização de uma energia verde ou renovável, ela deve ser uma intenção de todos, e não apenas daqueles que têm o maior poder de renda. Esse é o papel do poder público, é construir esse equilíbrio, e é nisso que a gente está empenhado. Thank you very much. The Solidarity Fund sounds like a great Sim, idea. o Fundo de Solidariedade parece uma grande ideia para outras cidades, para que possam ecoar aí esse esforço. Recebemos perguntas e gostaria de abordar algumas delas. Simon, talvez você possa abordar que metodologias inovadoras podem ser usadas para atingir a meta limite de 1,5 graus Celsius. Foi mencionado o armazenamento de carbono, mas eu acho que a sua abordagem de renováveis seria mais interessante para os governos municipais. Mas, Simon, poderia compartilhar aí a sua perspectiva a respeito disso? Sim, nós temos a questão aí da captura do carbono, mas não houve nenhuma decisão concreta de seguir adiante com essa medida. Bom, seria melhor não ter que fazer isso, diz ele. Há certas coisas que você pode fazer que são inovadoras. Criar uma empresa de energia solar, juntamente com as empresas locais, é uma das opções, para cobrir as propriedades industriais com os painéis solares, os painéis fotovoltaicos. A gente vê isso acontecendo, vários deles estão vazios, as áreas estão vazias, e a gente fica se perguntando o que pode fazer aqui no governo municipal para trabalhar com as empresas locais, para criar essa empresa de energia solar e dizer às empresas, a gente coloca os painéis fotovoltaicos e vocês compram a eletricidade fornecida por eles. Bom, isso exigiria o governo municipal, os políticos e os cidadãos que pensassem no longo prazo. A gente vê os painéis fotovoltaicos se pagarem de 8 a 10 anos, e eles duram de 30 a 40 anos. Então, na minha opinião, essa seria uma boa decisão a ser tomada. Mas num horizonte de tempo de 3 a 4 anos não há retorno, aí seria um problema. Estamos trabalhando com um provedor de energia local
para avaliar a energia geotérmica. Eles estão fazendo isso e a gente tenta apoiar o esforço deles, na verdade. Eles vão a 6, 7 quilômetros de profundidade no solo para obter essa energia. E a gente envia água fria por uma tubulação e traz essa água de volta aquecida e depois você distribui na grade, porque Malmo tem uma rede de água aquecida para poder aquecer as casas durante o inverno. Portanto, são algumas das coisas que nós estamos considerando nesse momento. Tem bastante coisa para falar aqui. Obrigada. De fato, quando nós vemos as funções e mandatos dos governos locais, uma coisa que está sendo apoiada também é estabelecer uma meta de 100% renováveis, explorar todo o potencial de energia renovável. Temos uma pergunta para o prefeito Campos. Você poderia compartilhar sua experiência na cooperação vertical entre o nível com o nível federal, ou todos os níveis, e o nível local? Como é que você acredita que isso pode virar e o que poderia melhorar essa cooperação entre esses vários níveis de governo? Por favor, a palavra é sua. O Brasil é estruturado, né, numa entidade federativa que tem municípios, estados e União, e o governo federal. De fato, este é um grande desafio que o Brasil enfrenta, porque em muitas circunstâncias há uma dificuldade de interlocução, como é o caso atualmente do governo federal. O presidente do Brasil é uma pessoa que tem uma vocação negacionista do ponto de vista da ciência, da saúde, da proteção ao meio ambiente. Então, a agenda brasileira nacional, nesse momento, é muito ruim quando se fala em proteção do meio ambiente. E nós temos grandes divergências com essa agenda nacional. Então, o nível de parceria que é constituído hoje entre o governo federal e os governos locais, principalmente numa agenda climática, é algo que tem diminuído muito, e isso é muito preocupante enquanto país e enquanto governos locais. Mas nós temos buscado dialogar com as instituições que têm um trabalho para além de decisões de governo, instituições de pesquisa, instituições do terceiro setor, próprias entidades federais que possuem pessoas preparadas, capacitadas e programas que existem independente da vocação ou do desejo do presidente momentâneo do Brasil. Mas este é um grande gargalo que existe no Brasil e que termina ficando à disposição ou ao sentimento de quem está à frente do governo naquele momento. Isso é uma fragilidade brasileira que a gente trabalha para mudar. Então, o que é que eu acredito? Eu acho que há agências fortalecidas que têm um poder de controle, que a gente coloque restrições em nível de proteção, de obrigações para os governos locais e governos nacionais para cumprimento de metas claras, dando um caminho de financiamento com transparência para viabilizar a execução dessas metas. Tudo isso são ações que devem ser feitas, mas que nem sempre são fáceis de serem executadas no Brasil, sobretudo quando a gente tem comandando no país um presidente que tem a vocação de enfrentar o meio ambiente, não de protegê-lo. Muito obrigada. De fato, nós precisamos considerar isso em todos os níveis de governo. E o nível nacional ou federal pode criar, ou idealmente deveria criar, a estrutura que permita não só a ação local, mas também que apoie a ação local. E nós não vemos isso em todos os países, mas em alguns países está aumentando, e isso nos dá uma sensação de esperança e otimismo. Temos algumas perguntas sobre o Green Bonds. Eu acho que algumas pessoas não entendem de fato como os Green Bonds, os títulos verdes, são financiados. Vocês poderiam explicar de onde vem esse dinheiro do Green Bond? Bom, o nosso departamento financeiro busca investidores externos e empresta o dinheiro com base no que nós iremos fazer com isso e nos oferece uma taxa de juros mais baixa. É assim que eu entendo isso. E o dinheiro, eu acho que vem tanto de fontes externas
como fontes não governamentais aqui na Suécia, e algumas organizações criadas para todas as municipalidades em torno da Suécia que fornecem investimentos para esse tipo de propósito, de motivo. Devo dizer que não sou um especialista em finanças, mas é assim que eu entendo como funciona estruturalmente. E alguns green bonds, algumas cidadãos comuns podem comprar ações. Então, é bastante interessante quando a pessoa tem interesse na própria comunidade. Temos mais perguntas para ambos os senhores, se puderem dar uma olhada após as sessões, e o pessoal do ICLEI pode ajudá-los a responder. Eu gostaria de rapidamente encerrar. Ouvimos falar sobre assumir a responsabilidade, ouvimos falar sobre formas interessantes de financiar, os green bonds, os fundos de solidariedade, são áreas em que outros governos locais e regionais poderiam explorar. E é importante entender a liderança do conselho, do prefeito, que trabalhem juntos, e o que o prefeito Campos também mencionou, e aludiu, é a necessidade de mostrar que a sua cidade está pronta para investimentos, que os seus projetos precisam estar bem definidos. E é o próximo passo para os membros do ICLEI, é definir os projetos prioritários de uma excelente forma e oferecer serviços por meio do pipeline dos projetos transformadores, falaremos mais sobre isso depois. Então, se você não sabe o que vai fazer, você já está numa posição em que está preso. Então, isso de fato é uma área-chave. Eu também ouvi falar sobre eficiência energética, energia renovável, olhando água, resíduos não foram mencionados, mas também é um assunto muito quente. Então, ver as ações em todos os setores e fazer com que os cidadãos e negócios apoiem. Agradeço aos dois senhores, foi muito interessante, e também foi interessante mostrar, e iremos mostrar os seus casos em outros webinars durante o ano. Por favor, fique em linha. Eu acho que teremos uma foto rápida. Não sei se já foi feito. Será que ainda precisamos fazer isso? Não, já foi feito. Muito obrigado, Mariki. Obrigado. Então, podemos ir para a próxima sessão agora. E, de fato, há muito que a rede ICLEI pode oferecer em termos de apoio. Estamos engajados em várias iniciativas internacionais interessantes, trabalhamos com vários grupos de parceiros interessantes, e os nossos 3 colegas irão explicar isso nas nossas ofertas globais. Será um grande prazer apresentar Rohit Sen, o chefe de ação do Clima e Energia, César Carreño, o chefe de dados climáticos, e Esther Nagorowski, na área de finanças inovadoras. Vou compartilhar essas apresentações, depois poderemos responder suas perguntas no chat. Agora eu vou passar a palavra ao Rohit. Muito obrigado, Marika. E quero dar as boas-vindas a todos os panelistas e participantes. Primeiro, próximo slide, por favor. A ação do clima e desenvolvimento de baixas emissões do ICLEI principalmente enfoca não só no desenvolvimento de baixas emissões, mas também capturar os títulos e nos outros 5 vias. Temos o desenvolvimento baseado em natureza, desenvolvimento focado em pessoas, e igualitário e de resiliência, bem como outras. Vendo o programa de impacto do clima, o programa Green Climate Cities, foi customizado para alguns governos nacionais. Ele apoia a atividade integrada para chegar na neutralidade do clima no máximo a 2050. Oferecemos um apoio abrangente por meio das diretrizes e ferramentas para analisar, agir e acelerar, guiando alguns governos nacionais de como podemos imbuir isso no seu próprio desenvolvimento operacional em toda a comunidade, com planos e parcerias em todos os setores e todos os atores. Nos sistemas de reportes CDP e ICLEI, nós monitoramos o progresso de governos nacionais, e os especialistas do ICLEI podem visualizar esses dados e oferecer
recomendações e também oferecem outros serviços para alguns governos nacionais, também ajudando a entender o valor das contribuições dos governos subnacionais em relação aos NDCs, ODSs e assim por diante. Nós sugerimos que todos os governos subnacionais participem do programa de Green Climate Cities, que pode ser feito facilmente com 4 passos: se comprometer, planejar, agir e reportar. São os 4 passos que os governos subnacionais e cidades utilizam para chegar na corrida do zero, que também utiliza a mesma plataforma de reporte. Agora, passo a palavra ao meu colega César. Muito obrigado, Rohit. Bom dia a todos os panelistas e participantes. Fico muito feliz em ver tantas pessoas participando e estamos felizes por oferecer e compartilhar essas ferramentas para cidades e outras cidades no mundo inteiro, não só da rede. Quero apresentar um dos meus favoritos, que é a estrutura de neutralidade do clima, que está sob Green Climate Cities, e ele responde à necessidade da situação atual de mudança climática, e o ICLEI sugere uma abordagem holística e incremental para enfrentar a mudança climática e o desenvolvimento sustentável. E a estrutura de neutralidade do clima trabalha junto com o Green Climate Cities, o GCC, e para acelerar as ações do clima, para identificar em todos os setores os co-benefícios, como melhorar da qualidade do ar, a proteção de biodiversidade, por exemplo, mas também como temos esses caminhos por meio do desenvolvimento de baixa emissão, baseado em natureza, o desenvolvimento circular, que é importante termos uma abordagem mais integrada e holística, oferecendo sinergias e transparência. Então, por favor, sintam-se à vontade para participar desse programa e nessa estrutura de neutralidade do clima e ver as possibilidades da sua cidade para alcançar os objetivos e alinhados a 1,5 graus, conforme o Acordo de Paris incentiva. E como que a estrutura de neutralidade do clima funciona? Ponto de entrada é desenvolvimento resiliente, que inclui adaptação na mudança climática, resiliência e mitigação. E com isso, com o apoio das diretrizes ICLEI do Green Climate Cities Program, você tem 3 fases: analisar, acelerar e agir. Isso oferecerá uma estrutura onde que você pode avaliar se a ação climática está tendo o impacto que você esperava, e por que não? Talvez mudar ou melhorar para ter mais interações e ver como isso pode intensificar a questão. Os 3 pilares da neutralidade do clima é, primeiro, reduzir os gases de efeito estufa drasticamente produzido na cidade; segundo, desinvestir e reinvestir, e também compensar os gases de efeito estufa. Então, essa é a estrutura da neutralidade do clima, uma abordagem holística para atender as cidades no mundo e com essas diretrizes técnicas oferecidas pelo ICLEI. Todas as ações que eu mencionei, nós temos um impacto em vários pilares, como energia, edificações, mobilidade, água, resíduos, entre outros, e o mais importante é que iremos apoiá-los na identificação das sinergias e co-benefícios entre todos esses setores diferentes. Então, mitigação não será só um benefício, mas também irá beneficiar outros pilares na área de mudança climática. Dito isso, nós reconhecemos que cidades diferentes, locais do mundo diferentes, têm desafios diferentes, mas é uma abordagem unificada holística que oferece várias oportunidades, não só para os municípios, mas também para identificar como eles estão lutando contra a mudança climática e melhorar a vida nas cidades. Incluindo nisso, gostaríamos de apresentar a Corrida das Cidades para o Zero. Isso é uma iniciativa
que incentiva as cidades a chegar a 1,5 graus, o alvo, de acordo com a recomendação do Acordo de Paris, mas é uma campanha para juntar as lideranças de negócios nas regiões, investidores, etc., numa coalizão dessa iniciativa. Isso inclui 471 cidades que estão entrando na corrida para o zero, por meio desse grupo ou dessa coalizão de organizações que o ICLEI, onde o ICLEI é um dos membros, bem como outras redes de cidades municipais, iniciativas e ONGs. É muito importante que mencionemos que a estrutura neutralidade do clima é reconhecida pela Corrida para o Zero, então você pode se sentir muito confiante em utilizá-los e pedir suporte do ICLEI para avaliar a compatibilidade com o critério da Corrida para o Zero, que, claro, envolve os 4 principais critérios para fazer parte da iniciativa. Um deles é de se comprometer com a meta de 1,5 graus ou outra meta que já tenha. Deverá alcançar esse compromisso por várias ações, mas com o apoio da neutralidade do clima, o ICLEI oferece acesso a todas as cidades no mundo e sua liderança e como eles podem transferir conhecimento e mostrar a sua disposição política para alcançar essas metas. Além disso, o Acordo Global de Prefeitos para Clima e Energia é uma coalizão global que já tem pouco mais de 10.000 cidades de 6 continentes diferentes e 140 países. Hoje representam 900 bilhões de pessoas. E até 2030, esse Acordo Global de Prefeitos pode ser responsável por 2,3 bilhões de redução de emissões de CO2 e várias uniões de países como México, Estados Unidos, entre outros. Aqui é uma iniciativa e o ICLEI é um dos parceiros fundadores e enfrenta mitigação, adaptação e um outro componente que é a energia. Aqui podemos ver a jornada da cidade, onde primeiro a cidade se compromete, depois ela avalia o impacto e risco, estabelece metas e alvos, desenvolve ações do clima para implementar as estratégias, monitorar e reportar em relação às exigências de transparência e validar essas atividades por meio da revisão de processo de dados oferecido pelo grupo de prefeitos e o sistema de relatórios do ICLEI. E deverá se adaptar à estratégia durante um determinado período e deverá informar quais mudanças na cidade ou estratégia. E podemos mostrar para o mundo qual que é a luta urbana contra a mudança climática e quais níveis foram alcançados nesse período até na direção ou com o alvo de 2050. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Esther Naberowski. Obrigada, César. Obrigada por me apresentar. Nos próximos 3 minutos, eu vou dar uma visão geral sobre o que está acontecendo nos governos locais para ter acesso a financiamento para os seus projetos. Então, a nossa iniciativa, temos o Programa de Ações Transformativas, a gente chama ele de TAP. O TAP é gerenciado pelo Secretariado Global do ICLEI, mas temos uma grande operação ou colaboração com todos os critérios locais e temos 14 parceiros que vou mostrar depois. Então, o TAP é um pipeline de projetos em que mobilizamos projetos anualmente e depois avaliamos os projetos e após isso, de acordo com a avaliação e as necessidades identificadas, nós temos uns projetos que receberão preparo de projeto e para conectá-los a um potencial financiador. A partir de hoje, temos 70 projetos no pipeline, com aproximadamente
aproximadamente 2,6 bilhões de euros de potencial de investimento. Já encerramos as aplicações de solicitações de 2020, com investimento estimado de 315 milhões de euros. Desde 2015, quando o TAP foi lançado, nós temos pelo menos 25 projetos de acesso a finanças que foram implementados. Já estamos nos preparando para o próximo chamado de 2021, que deve ser lançado em outubro. Conforme prometido no próximo slide, é só para vocês terem uma ideia geral sobre os parceiros. Trabalhamos em conjunto no TAP com esses parceiros. Vocês podem ver que temos organizações diversas, técnicas de financiamento, que com cada uma temos um acordo bilateral. No próximo slide agora, por favor. Capacitação. Esse é o cerne de nossas atividades para apoiar os governos municipais na preparação de projetos. Também somos ativos em fornecer ferramentas, conhecimento que aborde suas necessidades. Não vou entrar em detalhes agora, mas temos aqui as ferramentas que estão disponíveis no site do TAP, já foi colocada aqui no chat box para vocês. Aí vocês podem explorar exatamente o que a gente desenvolve para apoiar os governos municipais. Finalmente agora, mas também bastante importante, somos bastante ativos em se conectar com outras iniciativas globais de finanças. Como o César já mencionou, o GCOM, que também é ativo na parte aí de trabalho técnico. Trabalhamos em colaboração próxima com a Aliança de Liderança Financeira para o Clima das Cidades, que é uma aliança com um grupo de vários participantes, cujo objetivo é fechar a lacuna das finanças climáticas. E também somos parceiros do recém-lançado Fundo do Gap Financeiro para Clima de Cidades, lançado por bancos europeus e pelo Banco Mundial, que apoia aí a etapa de preparação de projetos. Era isso, obrigada pela atenção. Devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Esther. Para 100% de renováveis, com a nossa especialidade nisso, podemos apoiar os governos subnacionais, planejando aí o seu roadmap de 100% de energia renovável. Os especialistas do ICLEI querem apoiar com as recomendações de políticas, com o intercâmbio com outras cidades, na capacitação e na geração de produtos. E com isso, nós temos essa meta de 100% renovável na rede das cidades, que faz parte da plataforma de 100% renováveis, que é gerenciado pelo Secretariado Global do ICLEI. É um conjunto de governos subnacionais que todos consideram essa meta de 100% de energia renovável. Apoiamos a fase de transição nas cidades e regiões no mundo inteiro. E nessa rede, os especialistas do ICLEI oferecem apoio com orientação técnica, capacitação, networking e também oportunidade de aprendizado. Todos os governos subnacionais são bem-vindos para se unirem ou para considerarem essa meta de energia 100% renovável para que se tornarem parte dessa rede também. As soluções do ICLEI, o Gateway, é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento abordando baixa emissão, desenvolvimento e questões aí climáticas. Temos soluções para desenvolvimentos de resiliência, de clima e pacotes de soluções também. Certas soluções são reunidas, formando pacotes e dadas para equipes, por exemplo, energia renovável. Nós temos estudos de caso também, que avaliam os exemplos inspiradores de várias cidades e regiões ao redor do mundo, que ficam disponíveis nessa plataforma também. Aqui nós temos uma visão de todos os recursos que nós temos à disposição, está tudo reunido, eu tenho certeza que a apresentação será compartilhada com vocês no chat box, e depois podem dar uma olhadinha em todas essas fontes, anotar aí o nome dos websites. E com isso, gostaria de concluir a minha palestra e dizer, olha, unam-se a nós, vamos reprojetar o nosso novo futuro juntos. Muito obrigado, passo de volta a você. Marique,
Obrigada, Rohit, por essa apresentação genérica. Claro que há uma amplitude de informações, além daquilo que já compartilhamos aqui. Então, por favor, entre em contato se tiverem mais perguntas. Havia uma pergunta aqui a respeito do escopo 3 e emissões. Como reduzir a importação de energia, assim como reduzimos alimento e roupas importadas. É algo que precisamos discutir em todas as regiões, em todas as prefeituras. Precisamos explorar isso para dar valor aos recursos locais que nós temos, para otimizar, de fato, o uso de apoio local, com as ferramentas, o expertise local, assim como os recursos locais. Então, agora, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente uma visão geral, um panorama geral de como estamos e o que precisamos fazer. É chegado o momento de agir. E esse é um chamado para todos vocês para que se engajem. Se não começar a atuar na ação climática, não é tarde ainda, mas é chegada a hora de fato, se engajar. Vejam aqui a liderança do ICLEI. Nós tivemos aí um grande grupo de líderes, antigos prefeitos e a nossa liderança atual, que vão estabelecer o tom do topo e vão chegar à neutralidade climática até 2050. Mas a gente quer que vocês explorem essa meta e que façam esse compromisso de lidar com a mitigação da mudança climática usando a resiliência. O ICLEI oferece a vocês, através do GCC, e através do marco de neutralidade climática, através do trabalho de 100% de energia renovável, todas as ferramentas, então fica à disposição a você a nossa rede. Como o ministro japonês disse logo no início, vamos ativar esse efeito dominó da descarbonização, não vamos deixar ninguém para trás. Eu gostaria de fazer o fechamento, primeiro agradecendo a todos os palestrantes, foram excelentes. Vocês nos deram grandes insights a respeito do trabalho que realizam e a gente deseja o máximo de sucesso com o seu trabalho, um trabalho crítico, bastante importante que realize esse trabalho. Como a Dorna disse, toda cidade é única, exclusiva. Todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente aprende uns com os outros. Há experiências que podemos compartilhar através do ICLEI. E na nossa jornada em conjunto, a gente vai engajar outras comunidades para trabalharmos em conjunto, passo a passo. Eu gostaria de reconhecer a liderança do presidente Kone como nosso novo presidente e também os outros prefeitos, prefeito de Malmo, prefeito de Recife e vice-prefeitos aqui que estiveram aqui conosco. O território nacional de Delhi esteve presente e também o prefeito de Turku. Com a sua liderança, com certeza vamos florescer. E também aqueles líderes para a ação climática, a prefeita Dorna, prefeito Sawyer, a gente de fato vai acompanhar de perto a sua liderança. E será uma jornada inspiradora que teremos nos próximos anos. Gostaria de agradecer aos intérpretes, excelente trabalho. Não é um trabalho fácil, né, ficar traduzindo. Se não acompanhar as outras sessões, dá uma olhadinha no nosso website, vocês podem acompanhar cada uma das gravações que foram feitas. A gente não está terminando com o Congresso Mundial. Teremos diálogos que irão continuar através de uma série dedicada de webinários a cada mês, como parte do nosso enfoque em assuntos típicos do desenvolvimento urbano sustentável. Então, venham conosco, acompanhem as sessões e iremos estar reunidos em Malmo, assim esperamos, presencialmente no ano que vem. E, finalmente, mas também importante, desejo a todos vocês uma estada segura, saudável. Entre em contato conosco. A gente não respondeu todas as perguntas que foram colocadas no chat, o tempo está acabando, mas as perguntas serão parte aí da orientação que nós iremos prover nos governos locais e regionais, parte do ICLEI. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam. Muito obrigada e até logo.